Minha vida, minha história. Hoje, uma história totalmente diferente das que nós temos lido aqui no quadro Minha Vida, Minha História. Hoje, vamos ler uma história ou apresentar uma história internacional. Minha experiência lunar. Há 16 anos e meio, eu me encontrava no interior de um imenso foguete, cerca de 120 metros de comprimento e 11 de diâmetro. O seu peso era de 3 milhões de quilos. Na extremidade havia 5 motores e, ao serem eles acionados, começávamos a movimentar-nos devagar. Senti dentro de mim explodir o entusiasmo quando isto aconteceu. Nada podíamos ver. Em razão das cortinas nas janelas, em meio a uma imensa emoção, sentíamos apenas a forte vibração do gigante. O meu amigo John comentou conosco: neste instante começamos uma longa trajetória. Mas essa não era a minha impressão. A nave balançava tanto que me parecia estar se desfazendo, prestes a cair no oceano. 12 minutos depois, estávamos a quase 25 mil quilômetros por hora. A 160 quilômetros de altitude. Gastamos 1h30 para circular a Terra. Gostaria de demonstrar a gravidade zero, mas isto é impossível. Se estivéssemos soltos no espaço dentro de um recinto, flutuaríamos. Alguns sentiriam náuseas, outros balançariam e se chocariam contra o teto, flutuando através dos abajures, tendo uma experiência estranha e maravilhosa. Experimentei um pouco de tudo. Nas primeiras 2 horas, pensei em estar doente. Graças a Deus, isto não aconteceu. Você pode imaginar a confusão tremenda que significaria adoecer a uma gravidade zero? Seguimos em direção à Lua. Depois de 2h30, acelerando a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. 40 mil quilômetros por hora. Com as janelas agora descobertas, podíamos observar o que havia lá fora. Voltando o foguete em direção à Terra, pela janela esquerda, vimos que lá estava ela, a 300 mil quilômetros de distância. 300 mil quilômetros de distância. Podíamos ver nitidamente sua forma circular, tendo que dizer que sua imagem foi a coisa mais linda que jamais contemplara em toda a minha vida. O Brasil tem joias lindíssimas. No entanto, a Terra em si era, aos meus olhos, uma joia imensamente mais linda. Podia dizer-lhe o branco da neve. Podia ver o branco da neve e das nuvens, o marrom da própria terra, o azul cristal dos oceanos. Aquela joia pendurada na escuridão do espaço provou em meu espírito um verdadeiro deslumbramento, quase que um delírio. Era o planeta onde eu vivia, onde nós vivemos milhões
e milhões de pessoas que não eram para mim naquele instante sequer minúsculas formigas. Naqueles dias eu ainda não cria na Bíblia. No entanto, tudo quanto via estava registrado nela há mais de 2.800 anos, ou 2.800.000 anos. A Bíblia já dizia em Isaías, no capítulo 40, versículo 22, é Ele o que está sentado sobre o círculo da terra. A Bíblia já sabia o que a ciência ainda não conhecia. Também no livro de Jó, ela fala sobre a sua redondeza e diz que quando o Senhor a fez, suspendeu-a sobre o nada. É maravilhoso poder declarar que Deus segura a terra pela autoridade de sua palavra. Oh, louvado seja o teu nome! Entretanto, quando viajava para a lua, eu não sabia de nada disso. Não cogitava de Deus, acreditava não precisar dele para absolutamente nada. 3 dias depois chegamos à lua. Durante a viagem, tínhamos que atender às necessidades comuns da vida, como a de alimentar-nos. O alimento vinha em saquinhos de plástico com instruções. Para ter, por exemplo, uma sopa de ervilhas, apertávamos 5 vezes um revólver de água, adicionando líquido ao conteúdo do saquinho e sacudindo-o bem. Logicamente, ele saía flutuando. Era meio complicado tomar sopa. Depois de cortar o saquinho com uma tesoura, podíamos virá-lo à vontade, que a sopa não caía. Com uma colher, trazíamos o alimento à boca. Podíamos reger uma orquestra com aquela colher cheia de caldos que ele não iria derramar nunca. Interessante. Se a soltássemos, a sopa virava uma bolinha flutuante. Para ingeri-la, tínhamos que flutuar também e alcançá-la com a boca. Nós nos divertimos demais com tudo isso. Logicamente, tínhamos que usar o banheiro. Você deve estar cismado sobre o que acontecia. Saiba que esta é uma das perguntas mais comuns que me fazem. Devo esclarecer que não era fácil. Precisávamos usar de muito cuidado. Aliás, nosso banheiro não era dos melhores, tecnicamente falando. Finalmente, chegamos à Lua. Será que você é capaz de nos imaginar bem no centro de uma lua cheia? Como você vê da Terra? Acredite, aquilo era lindo. Não tinha a beleza da Terra, pois não há vida nela. Não se vêem flores, árvores, animais, sequer bactérias existem ali. Não há névoa, consequentemente não há chuva ou vento. É tudo absolutamente puro em torno. Seu solo é mais ou menos cinzento e as pedras muito negras e outras muito brancas. Alucinamos num grande vale, olhando para o oeste, com montanhas à esquerda e cerca de 8 quilômetros de distância. Para o oeste, ela gentilmente rodeava e não havia montanha alguma, não havia montanha alguma à frente. Eu me senti em casa na Lua, entusiasmado e feliz como uma criança em dia de folga, no seu aniversário ou Natal, ou em qualquer dia alegre da Terra. Não experimentamos nenhum medo ou insegurança, e isto inclusive me surpreendeu. A verdade é que tínhamos grande confiança no nosso equipamento. Nossas roupas espaciais
eram muito grandes, especialmente resistentes, já que continham o ar que respirávamos. Qualquer vazamento levaria à morte, razão porque tinha que ser extremamente fortes. Aproveitamos o tempo que ali permanecemos, 3 dias, para examinar as montanhas e realizar uma série de experiências. Foi interessante notar o fato de ser o solo da Lua cinzento e coberto de um pó muito fino, encontrado sobre todas as rochas, vales e montanhas. Ao deixar ali nossas pegadas, pensei comigo entusiasmado, convivo, e estava comovido e orgulhoso que aquelas eram as primeiras pegadas na Lua. Foi surpreendente espiar a Terra daquela distância. Olhei para o céu, que na Lua é muito escuro, tão escuro que a impressão que tínhamos era de que podíamos tocar as trevas. O sol brilha muito forte, mas mesmo assim o céu é muito escuro. Para ver a Terra, eu tinha que olhar diretamente sobre a minha cabeça, a quase 400 mil quilômetros de distância. Lá estava aquela joia maravilhosa. Da Lua não se podem identificar os continentes, apenas o azul dos oceanos e o branco da neve das nuvens. Quando afirmei que o sol brilhava sobre nós, devo dizer que ali era sempre dia, pois dia na Lua, do nascer ao pôr do sol, é de 2 semanas. O dia na Lua, do nascer ao pôr do sol, é de 2 semanas. Chegamos a mais ou menos 30 graus centígrados e saímos a aproximadamente 115 graus. Mas estávamos fortemente protegidos dentro de nossas roupas contra qualquer nova situação. Outra coisa interessante é que dispunhamos de um carrinho para andar no solo lunar. Isto era maravilhoso, pois não enfrentávamos tráfego algum, podíamos dirigir à vontade, tomando apenas cuidado com buracos ou rochas. O carro era elétrico, com tração nas 4 rodas. Havia uma alavanca entre os 2 bancos. Quando manobrada para a frente, o carro ia adiante. Se para a esquerda, ia para a esquerda. Ajustando para trás, freava. Dessa maneira, as rodas da frente iam para a frente e a de trás para a direita. Tínhamos também marcha ré, que nunca usamos. Geralmente fazíamos uma espécie de ronda ou de redonda e voltávamos. Uma vez que não podemos fazer isso, para virar o carro, saíamos em movimento com as mãos. O carro na Lua pesava apenas 40 quilos. 3 dias mais tarde, empreendemos a viagem de volta. 3 dias depois, entrávamos na atmosfera terrestre. Voávamos a 13 quilômetros por segundo. 13 quilômetros por segundo. Quando ali chegamos, a sensação que experimentei foi a de ter um elefante sobre o peito. Havia também um gás muito quente fora do foguete. Era como se um fogo atravessasse o ar. Podíamos ver lá embaixo o oceano, enquanto divisávamos o lugar onde iríamos aterrissar, 24 mil quilômetros ao sul do Havaí. A distância de 3 mil quilômetros, abriram-se os paraquedas. Em poucos minutos, nossa missão teria chegado ao fim.
Graças a Deus por eles. Sem eles, a missão teria terminado em desastre. Isso aconteceu há mais de 15 anos e meio. E eu me lembro como se fosse hoje. Durante um certo tempo, eu me sentia ansioso por voltar à Lua, mas não tive nova oportunidade. Haveria mais uma viagem através do programa Apollo e depois a missão seria cancelada. Como deixei claro, durante aquela incrível experiência, eu não estava preocupado com Deus, apesar de ser religioso, de ir sempre à igreja, de haver inclusive feito a minha profissão de fé. Eu não cria em Jesus. Jamais fizera dele o Senhor da minha vida. Para mim, ele era apenas uma boa pessoa, um bom mestre, um profeta. Encontrava-me no topo da montanha do sucesso, no auge do sonho americano, dinheiro, poder, posição. E isto me conferia uma sensação de paz. Conseguia tudo o que sonhava. E agora iria viver feliz para sempre. Quanta ilusão, quanta mentira. Alguns dos homens mais miseráveis que conheço têm poder, dinheiro e posição. Mas eu estava insensível, era muito famoso, tinha dinheiro e posição e me sentia entusiasmado demais com as maravilhas que me aconteciam. Não tinha raiva de Deus, era até reverente, só que não pensava nele, nunca lhe entregara a minha vida e me sentia bem assim como estava. No entanto, decorrido um ano da minha ida à Lua, comecei a pensar, o que vou fazer agora? Estava com 37 anos. Conseguira realizar todos os meus sonhos, mas apesar de tanto sucesso, andava meio preocupado. Precisava fazer alguma coisa. Pus-me então a pensar na possibilidade de abandonar o programa espacial. Eu acreditava nele, era muito atraído por ele, mas mesmo assim experimentava uma certa frustração. Em 1976, decidi finalmente sair do programa espacial para me tornar um homem de negócios. Meu alvo era ser milionário. Isso me vai proporcionar muitas alegrias, me dizia a mim mesmo. Então lutei nesse sentido. Confesso que não consegui ser milionário, mas cheguei bem perto disso. Tinha muito dinheiro, uma casa enorme, 2 carros imensos, bons amigos, boa companhia em clubes noturnos. No entanto, logo iria descobrir que continuava frustrado. Em 1975, meu casamento escorregava rapidamente para o divórcio. Minha esposa estava a ponto de cometer suicídio. Ela possuía tudo quanto o mundo declara ser necessário à felicidade, mas seu pensamento fixo era a morte. Apesar de bastante religiosa como eu, também não tinha Jesus. Uma ocasião, algumas pessoas de nossa igreja vieram procurá-la. Não falaram sobre temas religiosos, apenas descreveram a mudança que Jesus nela provocara. Depois de conversarem bastante, finalmente conseguiram convencê-la e ela entregou a sua vida a Jesus. Em 75, o desespero, a tristeza e os impulsos de autodestruição saíram das vidas da minha esposa. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Através da sua felicidade,
Deus foi arrancando toda a raiz de amargura. Um dia, ela me procurou preocupada. Percebia que eu não andava feliz em relação aos negócios. Financeiramente, tudo corria às mil maravilhas. Mas dentro de mim havia uma tristeza e desgosto. Eu tinha uma firma que vendia cerveja. Ficava em uma cidade, um lugar muito quente, motivo pelo qual o povo consumia cerveja à vontade. Em razão disso, eu estava ganhando muito dinheiro. Minha esposa sensível percebeu o problema, aproximando-se de mim, perguntou: Charles, você tem certeza que Deus quer que você se envolva nesse negócio? Nunca me passaria pela mente que Deus pudesse estar preocupado com o que eu fazia. Respondi: não, nunca o consultei sobre isso. Ela então sugeriu: por que não ora a respeito? Eu disse: tudo bem, eu prometo, eu vou orar. O problema é que eu não sabia como fazê-lo. Minha esposa então começou a orar e de uma forma muito simples e direta disse: Deus, se não queres que o Charlie se envolva nesse negócio de cerveja, faze que comece a ter tantos problemas que decida vendê-lo. 6 meses depois eu vendia. Isto aconteceu em março de 78. Em 78, fui assistir um estudo bíblico num clube de tênis. Naquele fim de semana, dei início à leitura da palavra de Deus, da Bíblia. As perguntas começaram a borbulhar no meu coração. Elas estavam na Escritura, mas eu ignorava isso. E a pergunta central era esta: quem é Jesus? Há 10 anos eu fazia a mesma indagação. É Jesus o Filho de Deus? É Ele o Salvador do mundo? Ou é apenas um grande mestre, um grande profeta, ou um tema social? No meu coração, finalmente, eu me convenci de que Jesus é o Filho de Deus. Só então lhe entreguei a minha vida. Isso aconteceu não dentro de um foguete espacial, mas quando estava sentado no banco da frente de meu automóvel. Naquele instante eu nasci de novo. Glória a Deus! Glória ao seu santo nome! Eu havia experimentado o palmilhar sobre a lua, mas agora, por algum motivo, Deus estava permitindo eu palmilhar no céu, ali dentro daquele automóvel. Bem, é algo que não dá para explicar. Naquele momento que eu nasci de novo, não, eu não vi anjo nenhum, eu não ouvi música celestial, eu não recebi uma visita angelical. Não foi isso, mas apenas experimentei de forma súbita e inesperada uma paz profunda no meu coração. A doce presença de Deus eu estava sentindo naquele momento. De repente, eu fui dominado por um veemente desejo de ler a Bíblia. Nunca ler as Escrituras. Ao ler a palavra de Deus, comecei a ser tocado por ela, a ser convencido através do Espírito Santo da minha condição de pecado, da justiça e do juízo divinos. E o Senhor me mostrou mais ainda que os problemas do meu casamento eram responsabilidade minha e eu devia me arrepender, e me arrependi. Procurei minha esposa e lhe pedi que perdoasse tudo o que a fizera sofrer. E ela me perdoou, e também Jesus.
Deus começou então a curar as feridas do nosso matrimônio. Agora, quando somos surpreendidos por algum problema, reconhecemos que ele não é parte de nós, mas do inimigo da nossa alma, o ladrão que veio para matar e destruir. E a nossa batalha diária já não é pessoal, mas é contra o mentiroso, usurpador. E lutamos convencidos de que Jesus nos dará a vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ah, que bom ter encontrado o Senhor Jesus. Não foi na lua, não foi no sistema lunar, mas ele estava pertinho de mim. Ah, que coisa linda encontrar-me com Jesus. Quando Deus falou sobre isso ao meu coração, eu comecei a ajudar a obra do Senhor. Foi maravilhoso descobrir a glória de Deus sobre a minha vida. Que bom é estar com Jesus. Hoje sou uma testemunha viva do poder de Deus. Do poder de Deus. Fui na lua, mas a maior alegria, prezados irmãos, é que um dia nós iremos pisar no céu. E o maior desejo da minha vida, da minha alma, é de saber que eu pisei na lua através de um foguete construído, mas muito breve nós iremos pisar no céu. Pisar no céu. O dia que nós encontraremos Jesus. O dia que os nossos pés irão pisar no céu e que encontraremos Jesus. Enquanto o cientista trabalha e estuda bastante pra ter um contato com a lua como aconteceu, existe um povo humilde que sem muito esforço mantém um contato direto com Deus. Na lua com muito trabalho o homem chegou e logo pra terra ele teve que regressar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Não é necessário o foguete mais veloz do mundo, e mesmo que fosse, jamais chegaria ao céu. Porque ante ao trono do grande e sublime Senhor, só chega o crente humilde que for fiel. Na lua com muito trabalho o homem chegou e logo pra terra ele teve que regressar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar.